A evolução do jogo, ela anda de mãos dadas com a evolução da análise. Se a gente fosse falar sobre analisar individualmente um atleta fora do contexto coletivo ou para além do contexto coletivo, acho que essa expressão é mais certa, há 5, 6, 7 anos atrás, talvez não fizesse muito sentido. Mas hoje a gente já consegue analisar o atleta, e já tem inclusive uma literatura robusta sobre isso, de maneira que a gente consiga identificar o que é que eu espero de um atleta, por exemplo, em cada submomento do jogo. O que é que eu espero de um atleta para uma determinada ação específica, para uma determinada regra de ação específica do jogo. Então, na medida que o jogo evolui, a análise evolui junto com o jogo. E eu parto do pressuposto que o jogo de antes... Deixa eu mudar essa frase. O jogo de hoje ele é mais difícil de ser jogado do que o jogo de ontem. E se o jogo de hoje ele é mais difícil de ser jogado que o jogo de ontem, a gente precisa de um atleta mais preparado para jogar esse jogo de hoje, melhor para jogar esse jogo de hoje. E eu parto desse pressuposto, ou seja, a forma com a qual eu enxergo o jogo, na minha opinião, o jogo evoluiu. Ou seja, o jogo hoje ele é melhor do que o jogo de antes. Cada um, eu sei que tem muita gente que é mais saudosista em relação a forma como se olha para o jogo. O jogo de antigamente era melhor, antigamente se fazia mais craques, tecnicamente o jogo era melhor, etc. Não é o pressuposto que eu parto, tá? Então, objetivamente, a relação com a bola não é mais o suficiente para o atleta de hoje. Ou seja, ser bom tecnicamente, ter boa relação com a bola não é o suficiente para você conseguir bater o patamar mais alto do nível competitivo que existe hoje. O jogo tem menos tempo nos espaços, que é aquilo que a gente já constatou, e isso exige um nível de pressão mais alto. Entra um pouco daquilo que a gente falou sobre decisão. Então, não tenho mais margem para errar como eu tinha talvez há 5, 10 anos atrás. Então, o passe que vai entrar em Tanaka ali, ele não pode entrar mais 1 metro para lá, 1 metro para cá. Estou sendo exagerado para vocês entenderem o conceito. Tem que entrar nele, tem que entrar na força certa, no timing certo. Senão, entre aspas, não serve mais. Tá? Então, objetivamente, ser tecnicamente muito bom não te garante mais muita coisa. O jogo está mais apertado, com menos tempo, e você precisa aumentar o teu nível de precisão. Isso faz com que mude o perfil do atleta. Mude o perfil do jogador que chega no profissional. Mude o perfil do jogador que vai conseguir bater o nível competitivo mais alto. A gente vai precisar que o jogador ele tenha mais competências no jogo dele. Além das competências técnicas. A gente vai precisar de um atleta que ele tenha mais competências motoras no jogo dele, que ele tenha mais vivência, que eu acho que é uma coisa super importante na formação do atleta, que ele vivencie outros esportes, até uma determinada idade, né, até onde der. E a gente intuitivamente fez muito isso no Brasil, com um atleta que veio do futsal. Então, um atleta veio do futsal, ele trouxe consigo ele trouxe consigo um background motor que vai ser aplicado depois no futebol de campo, depois que ele vai para o futebol de 11, né, para o futebol na grama mesmo. E ali e essas competências motoras vão ser importantíssimas para que ele consiga desempenhar e ser um diferencial dele quando ele estiver no profissional. Então, ser só bom tecnicamente não basta mais. Hoje, o futebol profissional de alto nível ele é uma peneira fisiológica mais do que qualquer outra coisa. Não é somente o bom jogador. É o bom jogador que vai sprintar mais que os outros, que vai remover lactato melhor que os outros, que vai ter uma capacidade de VO2 melhor que os outros, que vai saltar mais que os outros. Então, se eu sou excelente tecnicamente, mas eu, infelizmente, não tenho uma capacidade fisiológica, seja por genética, seja porque eu não treinei o suficiente, para estar no mais alto nível, eu não jogo. Então, eu costumo dizer que antes do cara ser bom, ele tem que competir, para ele estar no nível mais alto hoje. Antes dele conseguir dominar a bola assim, achar um passe assado, ele tem que primeiro competir. Se tu não consegue competir, tu nem brinca, tu nem entra. Então, e talvez lá atrás o futebol fosse mais tolerante com esse perfil de atleta. Ele vai precisar desenvolver competências psicológicas mais do que nunca. Hoje, tanto dentro do jogo como da influência do externo dentro do jogo. Hoje você sai do jogo, isso aconteceu ontem, né? A gente está tendo o atleta do Náutico, o Matheus Nascimento, que acabou o jogo, acho que acabou o jogo, deu 2 minutos, o Vicente falou com ele no WhatsApp e ele respondeu. Então, ou seja, ele estava no vestiário, já com o celular, ou seja, imagine que ele foi muito mal no jogo. Ele vai chegar no vestiário,
antes de falar com qualquer pessoa da comissão, antes de falar com família, ele já vai ter o feedback do que é que pensam sobre o desempenho dele. Então, mais do que nunca, ele vai ter que ter uma espécie de blindagem mental para conseguir estar exposto ao que é ser um atleta profissional de alto nível hoje. Ele vai precisar desenvolver competências que talvez o atleta de antes precisasse desenvolver menos, ou não precisasse desenvolver tanto assim. O outro aspecto é que... eu estou falando da parte externa que influencia dentro, né? Mas um outro aspecto que é muito importante dizer é que dentro do jogo você vai viver adversidades que você vai precisar ter resiliência, você vai precisar ter competências psicológicas para conseguir vencer aquilo dali. Situações de adversidade no placar, situações de jogar com dor. Um atleta profissional hoje, seja ele de que esporte qual for, ele convive com a dor. Situações de conseguir... adversidade no placar, eu já falei, né? Condições de jogar com um homem a menos e ser resiliente nesse tipo de situação. Situações de precisar reverter quadros em determinadas competições em que, para ele, antes talvez não fizesse tanto sentido. Então, ele tem que ser um atleta mais forte psicologicamente hoje do que nunca. E, ao mesmo tempo, em que ele vai fazer a gestão da própria carreira. Ele ou a equipe dele, de maneira a que ele não desperdice a carreira, que ele não joga a carreira fora. Porque existe um outro aspecto que vai influenciar muito no psicológico hoje, é que o futebol é muito menos tolerante com o atleta não profissional hoje. Então, se você tem um extracampo complicado, se você não consegue se dedicar àquela profissão, você tem 50 que querem mais que você, que vão competir mais que você. Então, você não vai chegar. Você precisa, não vai chegar, eu estou sendo determinante em algo que não é tão determinante assim, mas vocês estão entendendo. Você não vai conseguir permanecer, se chegar, não vai conseguir permanecer no mais alto nível competitivo. E, mais do que nunca, eu acho que esse é o ponto que mais tem diferença de antes, são os aspectos sociais. Você vai precisar lidar melhor com relações de grupo, você vai precisar lidar melhor com hierarquia. Quem lida com os atletas hoje vai precisar estar mais preparado nesse sentido, mais do que nunca. O atleta vai precisar entender também como é que ele convive dentro daquela estrutura social que é o futebol e o seu clube, e a cultura do seu clube. Então, antigamente, uma coisa que, assim, para mim, é uma ilustração muito evidente disso. A gente ouve as histórias do Romário, né? O Romário não treinou a semana toda, chegou no domingo e resolveu. O Romário hoje nem joga, irmão. Se ele não treinar a semana toda, ele não farda. Então, esse atleta, esse perfil de atleta, morreu. Ele não morreu não somente porque ele não vai aguentar o jogo fisicamente, é porque a estrutura social não vai permitir que isso aconteça. E isso é muito importante que a gente tenha em consideração. A gente tem, para mim, um exemplo que, assim, eu não tenho informações de dentro, obviamente, mas observando a distância, eu noto um pouco isso. Noto um pouco como o Neymar sofre com isso. Como ele está dentro de uma estrutura social que não permite e não aceita determinados comportamentos que a gente imagina que ele tem, ou que é veiculado que ele tem. Estou trabalhando aqui dentro de uma suposição. Tá? Às vezes o atleta é completamente diferente daquilo que é veiculado dele e a gente acaba reproduzindo uma inverdade. Então, a estrutura social dos clubes hoje, e é a relação com o companheiro, a relação com o treinador, a relação com a direção do clube, a relação com o DM, não te permite mais ter comportamentos sociais. Tu vai ser boicotado se isso acontecer contigo, enquanto atleta. Né? Então, Rafa, significa dizer que isso é o mais importante? Não. O mais importante continua sendo ser bom jogador. E bom jogador, eu estou usando esse jargão, que significa de ter boa relação com a bola. Significa de ser tecnicamente muito bom, de tomar boas decisões, de conseguir ter ambidestria quando necessário. Ou seja, isso ainda é o fundamental. Isso aqui, que vocês viram anteriormente, é o que te condiciona, é o que te possibilita isso aqui. Se você tem isso daqui e não tem isso daqui, se você tem as competências essenciais, mas você não tem as competências gerais, no jogo de hoje você não consegue progredir, você não consegue bater no mais alto nível, ou bater no nível competitivo interessante. Mas o que ainda é mais importante, dito isso, nivelado isso, qual é o diferencial? Continua sendo a capacidade do atleta. Então, o lido com a bola, o entendimento da relação de cooperação e oposição,
o entendimento dos espaços do jogo e das regras do jogo. E quando eu falo regras do jogo, eu não estou falando sobre regra no sentido do que é impedimento, estou falando regra no sentido de regras de ação do jogo, o que é que cada momento pede meio no jogo. Então, o passe, o domínio, o chute, enfim, ter o gesto na primazia ainda é, na minha opinião, na forma como eu olho para um atleta, o mais importante e fundamental. E aí tem uma imagem que eu acho que é interessante, do Marega, que é um atleta muito alto, muito forte, com muita imposição, com muita capacidade de ruptura. Eu costumo dizer que a gente vai ver isso mais para frente, que tem 3 tipos de 9. O 9 que baixa em apoio, vai gerar muito jogo, é quase como se fosse um falso 9. O 9 que tem um facão, né, como se fala no futebol, uma ruptura nas costas da última linha muito forte. E um 9 que ele gera profundidade, que ele afunda a última linha, que briga pela primeira bola. E, geralmente a gente consegue dividir os 9 nesses 3, encaixar nessas 3 caixinhas, digamos assim. E o Marega ele tem tudo de todos os perfis. Se tu quer um 9 que ataca as costas da última linha, ele te dá. Se tu quer um 9 que vai brigar pela primeira bola e vai afundar a última linha, ele te dá. Se tu quer um 9 que tem mobilidade para baixar em apoio, ele te dá. Mas nada disso com o nível de primazia para que coloque ele no mais alto nível competitivo. Mais alto nível competitivo que eu falo é Clube Real Madrid, Barcelona, Bayern, etc. Então ele até bate. Ele não é mau jogador, obviamente. Ele até bate. Mas muitas vezes falta uma condição, um refino final, um acabamento final, para que um atleta tão completo consiga chegar nesse mais alto nível competitivo, consiga chegar num clube como o Bayern, Barcelona, etc. E o Porto é muito grande, né? Mas poderia ser ainda mais. Poderia ser um 9 de primeira prateleira do mundo, é isso que eu estou querendo dizer. Lewandowski, etc.